Evangelho de João, capítulo 15. Oh, aleluia, Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Deus de poder e Deus de toda glória. Amém. 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 João capítulo 15. Ele termina achando aí. Deus de poder e Deus de toda glória. Aleluia. Bendito, santo é o nome do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, irmão. João capítulo 15. O Senhor diz assim para nós nessa noite: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. 12. O meu mandamento é este, disse Jesus, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida a favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos conceda. Isso eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém. Pode se assentar, amados. Jesus. Nós já ouvimos aqui a palavra da vitória desde o início desse culto. Ouvimos palavra profética. E agora nós estamos diante de uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Eu acho particularmente muito bonito esse texto aqui. Muito lindo. A gente olhar para a gente ver Jesus falando essas coisas para nós. A gente olhar e ver Jesus falando assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. E ele diz que o ramo precisa estar ligado na videira,
Porque se não estiver ligado na videira, se não estiver junto da videira, colado na videira, não dá fruto. Ele diz que seca e é botado no fogo. Irmãos, verdadeiramente é assim, não é? Se você passar em uma árvore qualquer aí, você pegar um galho e puxar, e ele se desgarrar do tronco, você deixa no chão, daqui a alguns dias você pode passar que ele vai estar seco, e alguém vai passar por lá, vai pegar aquele galho e vai botar no fogo. Ele não vai servir para mais nada. E esse texto, o Senhor Jesus está dizendo que eu e você somos assim para com Deus. Se nós não estivermos ligados em Cristo Jesus, nós não daremos frutos de nós mesmos. Presta atenção. Agora, nós precisamos entender, amados, este fruto que ele fala nesse texto por várias vezes, não é esse que você sai aí, prega o evangelho aí e ganha alguém para Jesus. Então tem muitos achando, confundindo, que este fruto aqui é aquele que você sai, fala com alguém do evangelho e logo você vê essa pessoa da igreja se convertendo. Você diz: esse é um fruto que eu ganhei para Jesus. É uma alma que se salvou, é uma alma que o Espírito Santo convenceu do juízo, do pecado e da justiça. Eu e você, ou você foi apenas um instrumento nas mãos do Senhor para fazer aquilo. Agora, este fruto que várias vezes ele vem falando aqui nesse texto, nós vamos entender que é o fruto do Espírito Santo na sua e na minha vida. Por isso que ele diz que esse fruto tem que permanecer. Ou seja, não é um fruto temporário, né? Não é aquele fruto, não, é um fruto que permanece. É um fruto que nasce e permanece. Porque eu e você somos eternos para Jesus. Nós não morreremos. Presta atenção. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São esses frutos aqui que esse texto que nós acabamos de ler, ele fala que eu e você temos que dar esses frutos aqui, e esses frutos têm que permanecer em nós. Agora, isso que eu acabei de ler está em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. Mas você enquadrou nesses frutos aqui? Você foi enquadrado nesses frutos que eu acabei de ler aqui? Será que a igreja está enquadrada nos frutos do Espírito Santo? Que diz que são vários os frutos, e o primeiro que ele diz, ele fala que é o amor. Se nós, irmãos, não estivermos produzindo estes frutos, nós vamos estar, como ele diz naquele texto, nós somos um ramo totalmente desligado da videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Então nós precisamos dar esse fruto. E é muito fácil, né, a gente produzir esses frutos quando nós estamos aqui neste lugar. É muito fácil nós produzirmos esse fruto quando nós estamos no meio dos irmãos, convivendo com os irmãos. Mas como eu sempre digo, amados, esse fruto tem que permanecer daquela porta para fora. Esse fruto tem que ser visto pelo mundo daquela porta para fora, para que então você ganhe aquele fruto para Jesus Cristo, que é a alma perdida. Se nós não tivermos esses frutos, amados, vivenciados na nossa vida, será muito difícil nós conseguirmos falar de Jesus para alguém. Será muito difícil nós convencermos alguém para vir aqui sentar neste banco para ouvir a palavra de Deus. Já vivemos em dias difíceis para isso. E se nós, como igreja, como filhos do Senhor, não tivermos esses frutos visíveis nas nossas
opiniões, das nossas decisões, vai ser difícil, irmãos, nós convencermos as pessoas. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o pai corta. E todo aquele que dá fruto, presta atenção, ele limpa, aleluia, ele limpa para que dá mais fruto ainda. Aí ele fala no versículo 3, ele diz assim: olha, vocês já estão limpos, aleluia, nós já estamos limpos, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, disse o Senhor. Então quem nos limpa, quem nos purifica é a palavra de Deus. Por isso, irmãos, nós alertamos, nós pregamos, nós falamos que verdadeiramente nós temos que pregar, falar e viver a palavra de Deus, porque esta é a verdadeira verdade que existe para salvar a raça humana, através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Porque ele diz que temos que dar fruto e produzir. Vocês são o ramo, e vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Mas depois que estamos limpos pela palavra, existe algo que eu preciso fazer, existe algo que nós precisamos fazer. Ele dá aqui a dica, qual é? O versículo 4 fala: vocês já estão limpos, mas ele diz no versículo 4: permanecei em mim, diz a palavra. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, diz o Senhor. E como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim, diz o Senhor Jesus. Não se engane, fora de Jesus não há salvação, fora de Jesus não existe salvação de almas, fora de Jesus não existe frutos do Espírito. Tem muitos por aí dando fruto alheio, tem muitos por aí dando fruto errado, fruto mentiroso. O verdadeiro fruto do Espírito Santo são esses que nós acabamos de ler em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a seguir. E Jesus nos dá um alerta aqui no versículo 5: eu sou a videira. Ele continua batendo na tecla, dizendo para mim que Ele é a videira verdadeira e que eu sou o ramo que estou ligado nele. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Foi o que eu acabei dizendo: sem Jesus você não consegue dar fruto nenhum. Aí ele diz assim na parte B do versículo 5: por que você não pode dar fruto se você não estiver ligado na videira verdadeira? Porque ele diz assim: porque sem mim, disse Jesus, nada vocês podem fazer. E ele não diz que eu posso fazer 50%, nem 80% e nem 90%. Mas Jesus é bem claro na sua palavra. Ele diz: sem mim você não pode fazer nada. Então não adianta, meu irmão, não adianta, minha irmã, nós como igreja, como filhos de Deus, como obreiros do Senhor, como pastor, como presbítero, seja lá o que for dentro da igreja, sem Jesus Cristo nós não somos nada aqui nessa terra. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. A palavra de Deus é bem clara. E não tente fazer, porque você não vai conseguir. Não tente fazer, porque você não vai longe. Precisa estar ligado na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, porque foi Ele quem morreu na cruz por mim, por você. Sem mim vocês não podem fazer nada. Vamos ser coerentes aqui, né? Se Ele está dizendo, amados, que sem Ele nós não podemos fazer nada, será que vamos ser tolos o suficiente para deixar de Jesus? Será que vamos ser suficientemente tolos para deixar de caminhar com Cristo, sabendo que não vamos produzir nada, não somos nada, não iremos a lugar nenhum, não chegaremos ao céu, porque Ele disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida, e ninguém chega ao céu a não ser através de Jesus Cristo. Essa é a verdade para mim e para a sua vida. Sabe, amados, não há mais tempo de vivermos pregando um evangelho colorido por aí. Não há mais tempo de vivermos aí como pregadores da palavra, enganando e sendo enganado. Não há mais tempo de, como diz o apóstolo Paulo, de vivermos como vivem alguns por aí, mercadejando a palavra de Deus,
de graça recebei, de graça dai. Não adianta subirmos deste púlpito e pregar para as pessoas, 2, 1, 3, 10, 100 pessoas, o evangelho que não seja este, porque está mentindo, e o próprio pregador está sendo enganado e prestará contas a Deus. Porque sabe, se pregar um evangelho que não seja este, a própria palavra diz que aquele que pregar um evangelho que não seja este evangelho aqui, seja maldito. Isso a Bíblia diz para mim e para você. Portanto, pregue a palavra da verdade, que é esta palavra que já foi ostentada aqui hoje. Prega a verdadeira palavra, que fora disso aqui, a pessoa que prega fora, a Bíblia diz que é um anátema, ou seja, maldito. Porque sem Jesus nós não somos nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e vai secar, e o apanham e lançam no fogo e queima. Se permaneceres em mim, disse o Senhor Jesus. Mas presta atenção, tem que permanecer no Senhor. Ele falou isso até agora, e Ele vai dar uma dica para mim e para você. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Presta atenção. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês podem pedir o que vocês quiserem, e será feito. Eis a razão, amados, porque muitos pedem, e pedem mal, e não recebem, e a própria palavra nos alerta contra isso, que estão pedindo mal, estão pedindo por seus próprios prazeres, seus próprios deleites. E por que não recebem? Porque aqui está escrito que eu preciso permanecer no Senhor, mas a palavra sagrada tem que permanecer em mim. Senão eu posso pedir, eu não vou receber. A sua alma está salva, mas aquilo que você deveria ter, aquela vida em abundância que Cristo prometeu em João 10:10, você não vai ter, porque a palavra dele não está permanecendo em mim. E é bem claro, eu serei um ramo desligado da videira verdadeira, não dou fruto, não agrado a Deus, e eu só quero ser abençoado, mas não quero o abençoador, não quero a palavra do abençoador, que é Cristo Jesus. Então eu preciso permanecer nele, mas a palavra dele tem que permanecer em mim. E como é que você sabe se a palavra dele está permanecendo em você? Como que eu sei disso? Através dos frutos do Espírito Santo. Simples assim. Não é simples? A palavra de Deus, ela é simples. Eu não sei por que se confundem tanto por aí. Eu não sei por que fazem toda essa confusão da palavra de Deus, achando que parece que a palavra de Deus é um horror, é difícil, é complicada. Jesus foi simples, nasceu numa manjedoura, viveu numa vida simples, pregou o evangelho de 3 anos na sua simplicidade, e tão simples que ele era, ele falou assim: eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ponto final. Se você quiser vir, você vem; se você não quiser, você não vem, porque ele dá o livre-arbítrio. Irmãos, é simples a palavra de Deus para a gente entender. Por isso que nós não podemos, irmãos, fazer essa confusão toda com a palavra de Deus. Sabe, quando nós pregamos a verdadeira palavra, ela se torna simples. Mas quando nós queremos pregar, quando nós queremos falar de nós mesmos, aí vira uma coisa terrível. Aí entra, sabe o que? Essa confusão, que 2 ou 100 pessoas saem da igreja sem conseguir entender o que aconteceu ali, porque o camarada falou dele mesmo, porque o camarada não falou da palavra da verdade, porque a pessoa não falou da videira verdadeira, não falou daquele que foi pregado na cruz, não falou daquele que salva, não falou daquele que cura, não falou daquele que santifica, falou dele mesmo, que é um caco dos cacos, diz a palavra de Deus. E aí ele diz, a palavra diz que essa pessoa se torna o quê?
miserável, pobre, cego e nu. Por quê? Doce, e amanhã dá um fruto azedo, amargo, que ninguém suporta. Sim, sim, não, não. Nós como cristãos, eu creio que todos aqui têm Jesus como Senhor e Salvador. Nós como cristãos não podemos ser meio termo, nem 90%, porque a Bíblia diz que o meio termo está em cima do muro, e quem fica em cima do muro é Satanás, olhando os dois lados, o lado dele e o lado de Jesus. Nós não podemos ficar em cima do muro, nós não podemos ter dúvida de nada. O meu povo sofre por falta de conhecimento, diz a palavra de Deus. Então quando nós falamos, quando nós pregamos, quando nós falamos que Cristo cura, quando você leva para as pessoas que os problemas dele, se ele vier para a igreja, Cristo vai resolver, aleluia, glória a Deus, e resolve mesmo. Só que eu quero deixar para você nessa noite essa palavra de reflexão para mim também. Como é que está a nossa vida com a videira verdadeira que é Cristo? Será que estamos em dia? Será que estamos dando fruto da verdade? Será que para aquele que você vai falar de Jesus, ele está vendo fruto ou não? Porque se ele não vê o fruto de Cristo, o fruto do Espírito Santo em mim, dificilmente eu vou convencê-lo a ir para Jesus. Mas se eu estiver ligado na videira verdadeira, como o ramo que eu sou, quando eu falar desse Cristo que morreu na cruz, rapidamente o Espírito Santo entra em ação na vida da pessoa e o convence do juízo, da justiça e da verdade, do pecado, e o traz para Cristo. E é isso que eu preciso fazer. Pede o que você quiser e será feito, mas precisa permanecer nele e a palavra dele permanecer em você, senão nada feito. Nisto, versículo 8: nisto é glorificado o meu Pai, em que vocês vão dar muito e deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Olha outra aqui, ó, irmão, simplicidade que eu falo para a gente entender. Nós temos falado muito aqui sobre discípulos. Somos discípulos do Senhor, não somos? Mas o versículo 8 diz assim: nisto que vocês estão fazendo, dando os bons frutos, é glorificado meu Pai, que vocês continuem e dêem muitos frutos. E vocês dando muitos frutos, assim vocês se tornarão os meus discípulos, disse Jesus. Então, para ser discípulo de Jesus, tem que dar muitos frutos, e esse fruto tem que permanecer, porque Cristo fez isso. Cristo foi assim. Como o meu Pai me amou, disse Jesus, eu também amo vocês. Então, permanecei no meu amor, disse o Senhor. Se guardar os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Por que Cristo pode cobrar de mim e de você que nós devemos permanecer nele, no amor dele? Porque ele diz que ele permaneceu no amor de Deus o Pai. Por isso ele pode cobrar. Ninguém pode cobrar de alguém aquilo que ele não é. Ninguém pode cobrar de alguém aquilo que não faz. Para mim cobrar, eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar. Cristo mostrou na cruz do Calvário que ele ama a nós. Por isso você pode mostrar para o teu irmão que você o ama, porque Jesus Cristo amou primeiro, e você se torna um discípulo, e o amor é fruto do Espírito Santo na sua vida, a favor do teu irmão, a favor de você. Se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês permanecem no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos. Presta atenção, porque Jesus diz que ele guarda os mandamentos de Deus e permanece no amor de Deus. Versículo 11 diz assim: olha, eu tenho dito essas coisas para vocês, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo, a sua alegria, seja completa. Aleluia. Ô, irmãos, nós estamos falando de alegria aqui desde o início da nossa escola, hoje aqui às 6 horas. E Cristo vem nos dizendo que para minha alegria ser completa,
eu preciso estar nele e ele precisa estar em mim. E nós falamos também que não importa as circunstâncias para você estar feliz com Cristo. Porque o apóstolo Paulo disse que o que é mesmo que nos separa do amor de Deus? Nada. Nada. Cristo olhou para você e te amou. Portanto, nem mesmo você, aleluia, nem mesmo você e eu conseguimos separar do amor de Cristo, quando nós vivemos exatamente o que a Bíblia está dizendo, que eu permaneço na videira verdadeira ligado. Então eu mesmo não consigo me separar do amor dele, porque eu estou verdadeiramente ligado na videira e eu não consigo sair mais dele, eu não consigo sair de perto dele. Eu tenho que permanecer nele. Por isso a minha alegria é completa. Por isso, irmão, enquanto você louva a Deus, enquanto você sorri, enquanto você dá glória, que a Bíblia diz que em tudo dai graças, o inimigo das nossas almas vai olhar para você e falar: não adianta. Não adianta, porque isso daí, quanto mais eu piso, mais eu faço, mais ele dá glória. Quanto mais eu faço, mais ele louva o Senhor. Quanto mais eu faço, mais ele está alegre. Eu vou procurar outro. E ele, ele tentou Jesus no deserto por 3 vezes. Todas as 3 o Senhor o derrotou com a palavra, meus irmãos. E foi o suficiente para ele deixar Jesus e os anjos servirem. Portanto, os frutos que você mostra, que é do Espírito Santo de Deus, vai fazer você estar lá onde a palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Tenho-vos dito essas coisas para que vocês sejam alegres. Versículo 12 diz assim: olha, o meu mandamento, Jesus disse assim: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros. Olha que simplicidade, olha que coisa gostosa aqui, olha que coisa tremenda, irmãos. Cristo fala assim: olha, o meu mandamento para você é esse, que você ama o teu irmão. É pesado isso, é difícil isso, irmãos. A gente amar o irmão, né? Olhar para o irmão, amar o irmão. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. De que forma? Da mesma forma que eu amei vocês, disse Jesus. Mas de que forma? De que forma Jesus nos amou? Pregado na cruz. Diz que alguém chegou para Cristo e falou: Senhor, o Senhor pode me mostrar, o Senhor pode falar para mim o tamanho do seu amor? Ele fez assim, desse tamanho, um prego aqui, outro aqui, e outro lá nos pés. Abriu os braços e falou: é desse tamanho meu amor por você. Pregado naquela cruz. Assim que Cristo nos amou. Aí ele diz no versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida a favor dos teus amigos. Presta atenção. Amigo. Você tem amigos enquanto você não precisa deles, porque na hora que você precisa deles, você não acha nenhum. Some. Aí eu pergunto, irmãos, o amigo verdadeiro é Jesus. Aleluia. O amigo verdadeiro é Jesus. Por isso ele pode dizer isso que ele disse aqui para mim e para você, que ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua própria vida a favor dos seus amigos. Pode? Você daria a sua vida a favor de um amigo? Por que Cristo pode falar isso? Que ninguém pode fazer isso? Porque Ele fez. Como eu já disse aqui, se você faz, Ele deu a vida morrendo naquela cruz. Por isso eu quero dizer para você, que se alguém se levantar contra você, se alguém vier te caluniar, se alguém vier te falar algo contra a sua vida,
Peça para ele mostrar as mãos se tem a marca dos cravos. Peça para mostrar as mãos se tem. Se tiver a marca dos cravos, você pode se dobrar diante do Todo-Poderoso, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Se não, se levanta contra ele porque é do inimigo. Pode se levantar porque Cristo te deu autoridade para pisar na cabeça de Satanás. Mas você precisa e eu estarmos ligados na videira verdadeira que é Cristo. Senão essa autoridade se torna zero, porque ele falou que sem mim nada podeis fazer. Você tem essa autoridade dada por Cristo, porque o próprio Jesus, perguntaram para ele, quando ele falou assim: eu sou o pão que desceu do céu. Eles questionaram: mas esse Cristo não é o filho de Maria, de José? Nós não conhecemos o pai e a mãe dele. Como que ele disse que ele é o pão que desceu do céu? Ele falou assim: vocês estão murmurando. Aquele que é meu, porque meu pai me deu, e eu o ressuscitarei no último dia, disse Jesus. Qual que bota o pé sobre essa terra tem o poder de ressuscitar um homem no último dia, a não ser Jesus Cristo? Ah, Deus. Vós sois meus amigos, disse Jesus, se vocês fizeram o que eu mando vocês fazerem. Ou seja, se vocês não fizeram o que eu mando, vocês não são meus amigos. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, disse Jesus, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu tenho dado para conhecimento de vocês. Jesus não nos escondeu nada de nós. Não, 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, disse Jesus, mas pelo contrário, eu escolhi a vós. Eu escolhi vocês e designei para que vocês vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, disse Jesus, eu concedo para vocês. Não esqueça de colocar no seu pedido: Senhor, que seja feita a tua vontade. Senhor, eu quero, mas desde que seja a vontade do Senhor. E às vezes nós oramos e, como a palavra diz, não pede, não recebe, por quê? Senhor, eu quero, mas eu quero, eu sou teu filho, eu sou filho do Senhor, eu sou filho do dono do ouro e da prata, então eu quero. Mas está desligado da videira, está desligado, irmão, não vai conseguir nada, não dá o fruto que merece ser atendido por Jesus Cristo. Tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, disse Jesus. Percebe que o meu fruto, seu fruto, é fruto de quem? Do Espírito Santo que habita em mim. A oração que eu faço, os pedidos que eu quero, as minhas necessidades, eu peço para Deus, em nome de quem? De Jesus. Nota que ficou Pai, Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Uma só pessoa em três que habita em você. Olha que coisa tremenda, que talvez nós não paramos, irmãos, para pensar nessa maravilha aqui de Deus para a nossa vida. Por isso que eu estou dizendo para vocês que desde o início eu estou sentindo essa emoção de alegria neste lugar, porque o Senhor não nos desampara. Ele morreu na cruz e hoje Ele ainda vem aqui dando para a gente as condições de caminhar, as condições de ter alegria, as condições de ser bem sucedido. Faça isso, meu filho, faça aquilo, meu filho, não vá por aqui, meu filho, mas vá por aqui. Por isso, amados, nós temos que ler a palavra, nós temos que estar na palavra, nós temos que pregar a verdadeira palavra. Essa é a verdadeira. E lá no versículo 17, que é o último versículo que nós lemos, o Senhor volta a dizer assim: olha que o Senhor fala, hein? Ele falou assim: isto eu vos mando, eu estou mandando, que vos ameis uns aos outros. Aleluia. É só isso que Deus quer de nós nessa noite. Olha que Ele fala assim:
No versículo 12 ele fala: o meu mandamento é esse. No versículo 14 ele fala: eu estou falando isso e quero que esse seja o meu mandamento, que vocês façam o que eu estou mandando. No versículo 17 ele fala: eu estou mandando de novo. Veja como o Senhor ele insiste nessa graça, nessa misericórdia. No versículo 4 ele fala assim: permanecei em mim. No versículo 5 ele fala: eu sou a videira e vocês os ramos, permaneçam em mim. Olha que coisa tremenda. É só permanecer no Senhor. Por isso, amados, eu falo sem medo de errar. Por não permanecermos como igreja do Senhor, ligado na videira verdadeira, porque Ele diz que Ele é a videira verdadeira, as outras são falsas, se tem, né, que tem por aí. A Bíblia diz que Ele é o cabeça da igreja. Então, se nós sofremos retaliações, é porque muitas vezes nós estamos desligados da videira verdadeira e do cabeça que é Cristo Jesus. Orai e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas se você estiver ligadinho em Jesus Cristo, essa brecha não vai existir. Quando você desliga, fica essa brecha aqui, ó. Você desligou, aí o inimigo vem, bota o dedinho aqui no meio e começa a te empurrar para cá, e a videira permanece. E aí você pede e não recebe, porque o fruto já não está dando mais, porque o ramo já está secando fora da videira e o fruto não aparece mais. E aí o que você pede para o Senhor, não vem mais resposta. Você vai para o céu, mas a vida que você poderia ter nessa terra, não vai ter. A alegria, como ele diz aqui, que o seu gozo seja completo, não vai ter. Já viu que as pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja, coração amargurado, semblante triste, preocupado, está desligando da videira. Está desligando da videira. Precisa permanecer na videira, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Quer ter alegria, quer que seu gozo seja completo, quer dar bons frutos, que você não precisa fazer isso para que o seu pastor veja, para que você olhe no espelho e veja, mas para que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores olhe para você e veja os frutos do Espírito Santo na sua vida. E assim, irmãos, quando eu fizer isso, eu vou contaminar a igreja. Quando você fizer isso, você vai contaminar a mim, e nós vamos nos tornar uma igreja forte, que não tem do que se envergonhar, e nós vamos alcançar o mundo para Cristo. Mas enquanto nós não estivermos nessa situação, nós não vamos alcançar o mundo para Cristo. Só vamos alcançar quando nós estivermos verdadeiramente ligados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. E aí Ele falou para mim e para você nessa noite: ame uns aos outros, que os frutos serão vistos. E aí vocês podem pedir que eu vou dar segundo o meu nome. Vai dar o que, irmãos? Quantas almas você tem orado? Para quantas almas você tem talvez até chorado, pedido para que Cristo salva, e não acontece? Porque o seu pedido não está sendo atendido, porque você não está muitas vezes ligado na videira verdadeira, e o fruto não está sendo fruto do Espírito Santo, está sendo fruto muitas vezes da carne. Fruto da carne. Permanecei em mim, e as minhas palavras vão permanecer em vocês. E aí está o segredo. Pede o que você quiser, e disse Jesus: eu vou te dar. Fica em pé em nome de Jesus.